Olá, bom dia a todos, graça e paz, né? A parte do Senhor Jesus, que nesta manhã me concedeu mais uma vez o direito de transmitir a sua palavra e de estar revelando, né, as suas mensagens, né, para que possa chegar ao coração daqueles que verdadeiramente precisam e que querem e que buscam, né, o conhecimento para crer, né, no poder e na força do Criador, né, pela sua dimensão. E nessa manhã maravilhosa, eu já quero estar agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem nos feito e por tudo que Ele ainda fará, né? Pois a Ele e para Ele seja dado toda a honra e glória, né? E por tudo e todas as coisas damos graças ao Senhor. Tudo é para a glória de Deus. Amados, nós nesta manhã nós estamos, né, com essa incumbência de trazer uma revelação, né? Há muitos e muitos anos estava dentro, né, do seu manual, mas de pouco acesso, né, de pouca observação e de pouca credibilidade. Mas eu quero reforçar, né, a todos que vai ter a oportunidade de compartilhar, né, esta revelação, né, e fazer com que esta revelação venha resplandecer cada vez mais forte aos ouvidos e ao coração de todos aqueles que vão participar deste alimento, pois está posto à mesa e quem quiser que se alimente, né? Senhor Deus e maravilhoso, Criador do céu e da terra, possuidor de todas as coisas, Deus projetor de tudo e de todos. Nesta manhã agradável, eu quero te dar graças ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Senhor, meu Deus, eu glorifico e exalto o seu nome, eu bendigo, eu salmodio o seu poder, pois não seria nada, nada serei, se não for pela sua benigna, né, vontade. E que todos que vão fazer parte, Senhor, desta revelação, possa se sentir, meu Senhor Jesus, fixado, afirmado e apoiado nas suas verdades, para que aqueles que esperam, né, no Senhor se realize, se edifique e que construa dentro do teu templo o ornamento para a liberdade do teu espírito. Nós te agradecemos por tudo, por todos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, hoje eu quero trazer uma revelação para vocês e também dar um tema para essa revelação, né? E o tema dessa revelação é o plano de Deus. O plano de Deus para a humanidade. O plano de Deus para a humanidade. E para início, nós vamos estar lendo, né, no livro de Romanos 9. Romanos 9, né, e o versículo de número 20. Mas o homem que és tu, mas ó homem, quem és tu que a Deus replica? Porventura a coisa formada dirá ao que o formou: por que me fizestes assim? Por que me fizeste assim? Né? O homem não tem poder absoluto nenhum,
para dizer, ó Deus, eu não queria ser assim, eu não nasci assim, eu não queria ser feito assim, eu não queria ser formado dessa forma, eu não queria fazer isto, eu não queria realizar isto ou aquilo, né? Observe que todo o poder, Deus fez todas as coisas para o seu fim, e até o ímpio para o dia do mal. Se você chegar no livro de Provérbios 16, versículo número 4, vai estar escrito, né, dessa forma. Então observe, né, Deus falando com o homem, porque o homem não queria, né, verdadeiramente ser, como que se diz, conduzido, ou seja, movimentado, né, induzido por Deus, né? Não queria ter a missão, né? Ele não queria ter a missão para ser submisso a Deus, né? Então olha o plano de Deus. Observando e analisando, no versículo de número 16 de Romanos, diz assim, ó: assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Né? Então Deus, no seu plano, ele criou dois tipos de vaso, né? Um para a honra e outro para a desonra. Se nós olharmos e não for no início, né, de todas as coisas, você vai ver lá no livro de Gênesis que Jesus criou Adão e Eva. Deus criou Abel e Caim, né? Então um era para o bem e outro para o mal. Então esse era o plano de Deus. Era não, é o plano de Deus, né, para as suas revelações, ou seja, para a sua formação, né, para que se cumpra, né, o seu projeto, o seu plano, né? No versículo de número 22 de Romano diz assim, ó: e que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparado para a perdição. Deus criou, né, e foi ali, né, suportando, olha, sua hora vai chegar, o seu dia vai chegar, mas o seu plano, né, não fugirá, não sairá ou não negará. Com essa questão, né, aí vamos, aí ó, as pessoas para observar, para analisar e para meditar, então vai dizer, né, então como assim? Né? Como assim? Eu vou, né, tentar reduzir, explicar para você a questão do plano de Deus, o projeto de Deus, o plano em que Deus. Então ele vai dizer aqui no versículo de número 23, para que também desse a conhecer a riqueza da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Versículo número 24, os quais somos nós, a quem também chamou não só diante dos judeus, mas também dentre os gentios, né? Então, como nós sabemos, tem o grupo de judeu e o grupo dos gentios, não é isso? Observe e analise que o plano é de Deus, o plano de Deus, e tem, né, sobre o seu projeto, o plano sobre o seu projeto, né, a sua criação, para a manifestação das coisas. Sabe, muitas vezes, mas Deus se ira. Então observe, se Deus não se ira, a Bíblia não pode revelar. No versículo de número 22 de Romanos diz assim, ó: e que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira,
mas era ele mesmo, então ele criou algo para que por intermédio desse objeto ele mostrasse a sua ira. Então ele criou, né, o homem, ou seja, ele formou o vaso, um para o bem e outro para o mal, mas todos no seu plano, todos manifestados e guiados por Deus, tanto o que faz o bem quanto o que faz o mal, porque é o plano de Deus, correto? Observe e analise, né, juntamente conosco, leia, né, no acompanhamento. No livro de Mateus, né, Mateus 13, né, retrocede aí a sua Bíblia um pouquinho comigo. Mateus 13, né, vamos fazer menção 13. Mateus 13 e o versículo de número 26. Vamos ler o 24 para nós entendermos melhor. Vamos ler o 24, né? Que é a parábola do joio e o trigo. Diz assim, ó: propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Muitas das vezes, e por muitas e muitas as administrações, os pregadores, os dirigentes de tal congregação, eles vão formar e dizer que aqui foi o diabo, né? O diabo. Mas não que ele esteja enganado, mentindo, mas o diabo aqui, ou seja, o diabo é aquele que faz, observe, né? Observe que se opõe, né, a Deus, ou seja, aquele que veio para ser contrário. Mas era porque queria? Não, porque era o plano de Deus, né? Mas era porque eles queriam? De forma alguma. Paulo mesmo diz, olha, que não viu mais eu, mas Cristo vive em mim. Não faço o que quero, mas o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Entendeu? Você entendeu? Então, observe aqui aqui vai dizer, olha, versículo de número 25. Mas dormindo o homem, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e o retirou-se. 26, né? E a base forte da revelação diz assim, ó: e quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio, né? E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Né? Uma pergunta. Aí ele responde, né? Continua nas suas perguntas: por que tem então joio? E ele disse: um homem. Olha, observe que ele não vai dizer que foi o Satanás, ele vai dizer um homem. Esse homem já foi preparado para fazer esse desígnio. Entende? Tá aqui, ó. Versículo de número 28. E ele lhe disse: um homem inimigo é quem fez isto. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-los? Jesus responde: não, deixa, né? O servo diz: não, deixe lá, para que não venha mexer na estrutura e afetar outro. Quem sabe? Revelação de Deus. Quem sabe, né? Se na nossa família tem lá a ovelha negra, né? E alguém quer fazer justiça, né? Faz o mal, mas vai machucar os que não faz o mal, não é isso? Correto? Vai, tipo, o que é? Da família. Você entendeu o mistério? Você entendeu aí? Porque ele é o seu sangue, ele é da sua descendência, ele é da sua raiz, né? Então, se mexer,
né, naquele projeto, né, que é o contrário, que veio para fazer, né, para realizar aquelas obras, vai te afetar. Então a resposta está aqui, a pergunta, né? Ele diz: não, não mexa, né? Deixa crescer, né, junto, né? Não, porque no dia que eu chegar, então eu posso fazer, e o homem pode replicar? O homem pode reclamar de Deus porque que ele fez assim o assado, né? Então nós vimos aqui no livro de Romanos, né, sobre essa questão. E indo um pouco mais adiante, né? Quando nós paramos para observar, né? Nós tomamos e damos a conhecer, sobre a questão, né, do vaso de honra e do vaso de desonra, do mesmo produto, ou seja, da mesma matéria, se criará, ou seja, se você observar, né, você tem um pé de uma fruta no seu quintal e se ele estiver cheio de frutos, né, não são todos iguais, mas não são da mesma produção. Vai ver que se você pegar um pé de laranja, vai ter uma laranja doce, outra já vai estar azeda, né, outra já vai estar meio diferente. Então, essa é, né, essa é verdadeiramente a revelação das coisas e o plano e o projeto de Deus. Amém? Então escute. Quando o Senhor Jesus de Nazaré, né, vamos chamar de Senhor, né, pois ele foi mais velho, ele é mais velho, seria a nossa imagem e semelhança fisicamente, ele veio justamente para fazer cumprir, né, esse projeto, ou esse desígnio, né, esse plano. Quando ele disse, né, quando ele chegou até a cruz, né, que disse: olha, não morri por todos, não é verdade? Ele não morreu por todos, mas para os que acreditou nele, não é isso? Tinha os que acreditavam e os que não acreditaram no Senhor, né? Muitos, né, não tinha, né, aquela força, né, aquela autonomia, né, para dizer: esse é o nosso Salvador, esse aqui. Então ele morreu, né, para aqueles que acreditou nele. Então deu-se um fim, né, naquele projeto. Aí você vai perguntar para mim: oxê, irmão, oxê, pastor, ou irmão, ou vizinho, amigo, então me explique, se Jesus veio para cumprir, sim, ele veio para cumprir. E também, né, para mostrar, né, para aqueles que acreditam nele, que criavam nele, né, o poder, né, de sua glória. Manifestando ali, né, os que acreditavam. Observe que quando Deus criou, no livro de Gênesis, né, no livro de Gênesis, no início, que ele vai falar sobre, né, Gênesis, né, livro de Gênesis 3, versículo de número 15, Gênesis 3, 15, né, observe, Gênesis 3, 15, observe a revelação, que diz assim, ó: e porém a inimizade entre ti e o teu e a tua mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhes ferirá o calcanhar. Aqui é uma revelação, viu? Vou revelar para vocês. Quando Jesus estava falando que ele põe inimizade entre a semente da mulher, então a mulher nasceria, né, ali, né, tanto o que seria favorável e o que era contra, ou seja, ele formou do ventre da mulher, né, um vaso para a honra e outro para a desonra, ou seja, a formação física. E ele diz que dali um feriria o seu calcanhar e ele lhe feriria a cabeça. Quando Jesus
foi traído, ele foi traído por um homem. Quem foi esse homem? Judas, não é isso? Judas. Então Judas lhe feriu o calcanhar. Qual foi o calcanhar que Judas traiu? Trair o calcanhar é agir por trás, né? Essa é uma revelação, né? Ferir o calcanhar é agir por trás, ou seja, Judas aproveitou o momento, saiu para entregá-lo ao Senhor. E quando Jesus foi até a cruz, que morreu, ele feriu a cabeça, ou seja, bateu na sua consciência. Judas foi e se matou, então ele bateu na cabeça. Onde é que vem o pensamento? De onde sai o pensamento, né? Então ele feriu a cabeça, ou seja, o projeto, a criação, né? A força. Se nós, né, fôssemos julgar, né, não teríamos capacidade nenhuma, né, de julgar as ações de Judas, mas julgaríamos a ação de Pedro. De todas as ações, nós diríamos Pedro seria o traidor, Pedro poderia ser o traidor, tinha mais possibilidade de ser Pedro o traidor. Então por isso que a Bíblia diz que nós não conhecemos a ninguém segundo a carne, não por aparência, não julgar ninguém por aparência, que muitas das vezes a pessoa aparenta ser mal, mas é uma boa pessoa, uma pessoa ótima, uma pessoa maravilhosa, porque não se vê fisicamente. Amém? Escute. Então, quando Jesus de Nazaré, ele veio, né, porque o plano de Deus, né, tinha que se cumprir. Então ele disse que não nenhum isso, não, mas que se cumprisse, né? Mas eu quero trazer para vocês a questão de Jesus ter concluído o seu. E o plano de Deus era. Observe aqui, ó. Observe. Né? Quando diz assim, ó. Observe. Observe e analise. Livro histórico de João 3, versículo número 16. Todo mundo acho que já sabe de cor salteado, né? Que diz assim, ó. Eu vou antecipar aqui, que é para porque essa administração ela está sendo muito extensa, né? Mas eu vou antecipar aqui, que diz assim, ó. João 3, 16. Diz assim, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crêem não pereça, mas tenha a vida eterna. Observe que Jesus, né, enviou seu Filho unigênito ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça. Ou seja, aqueles que crê verdadeiramente no Senhor será salvo, né? Não será salvo da condenação, não, entende? Né? Que já fomos salvos por Cristo. Mas será salvo de quê? De sofrer danos, de sofrer, né, as consequências, né, as calamidades, né, as diversidades da vida. Ela até vem, mas você consegue suportar, passar com mais firmeza, com mais garantia. Então a Bíblia diz que é para que todos aqueles que creem não pereçam, né? Observando eu ainda mais longe, observe o que é que diz aqui a Bíblia no livro de 2 Tessalonicenses 3, 2 Tessalonicenses, capítulo número 3, versículo de número 1 e 2, né? Analisa comigo. 2 Tessalonicenses, né? 2 Tessalonicenses 3, versículo 1 e 2. Nos demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também é entre vós. E para que sejamos livres dos homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, né? Então, a palavra da revelação é essa. Se você crê que isso aqui aconteceu e que Jesus morreu para te salvar, hoje você é salvo por Cristo, né? Aqui está a revelação, né? Aqui isto é verídico. Observe o que é que diz aqui no livro de Tito, Tito 1, versículo de número 1 e 2, que diz assim, ó: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé
dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Foi uma promessa de Deus antes de tudo acontecer, né? Que teria os seus fiéis, que acreditaria, né? Que teria, então, esse grupo foi formado. Esse já tem a salvação desde quando nasceu, a salvação eterna. E, né, o grupo que não acredita, está na igreja, anda como cristão, se veste como cristão, fala como cristão, né, mas não crê, não crê. Como que nós tiramos exemplo? Nós observa que Judas era semelhante a Jesus de Nazaré. Fazia, né? Só tinha lá as suas indiferenças. Não é verdade? Ele tinha lá as suas indiferenças. Mostrava de forma contrária, não é isso? Pedro falava, andava, até, né, se manifestava como cristão, mas agia como ímpio, não era? Observe, amados, aqui, né, 2 Timóteo, capítulo de número 2, e o versículo de número 19. Já estamos finalizando, eu antecipei aqui, né, por causa do tempo. Versículo de número 19. 2 Timóteo 2,19, diz assim: Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Quando ele verdadeiramente conhece a Cristo, conhece a Jesus Cristo, né, ele não tem maus desígnios, maus projetos, ele não produz maldade no seu coração, porque ele acredita, ou ele crê, que os filhos de Deus são semelhantes a Deus. Sofre calúnia, sofre perseguição, sofre ofensa, mas ele não se vinga, ou seja, ele não cria um desígnio, um projeto, uma ideia de né? Eu vou me vingar, né? Eu vou, essa aí eu vou, né? Vou descontar. Então, repetimos mais uma vez o versículo de número 19 de Timóteo, 2 Timóteo 2,19. Todavia, o fundamento, ou seja, todavia o projeto, o plano, ali a firmeza, né? O alicerce de Cristo, de Deus, né? De Cristo, de Deus, fica firme, tendo este selo, ou seja, tendo esta, né, marca, tendo esta marca, né? Tendo esta marca, né? O Senhor conhece os que são seus. E qualquer que proferir, ou seja, que falar, anunciar, pronunciar o nome de Cristo, aparta-se das iniquidades, aparta-se do mal, né? Observando e analisando, né, a criação, nós observamos que para que você não seja condenado, né, não quero dizer que você seja condenado, pois Jesus morreu por nós todos e Deus já poderia sermos chamados filhos de Deus. Mas o projeto de Deus hoje é para que as calamidades, para que, né, as coisas, os desígnios do mal perca a autonomia, perca as suas autoridades, eu tenho que acreditar, tomar por posse, por fé, que tudo que Jesus, né,
fez, ou que Deus enviou todo o seu projeto, né? Você observou que nós começamos falando sobre Faraó, que Jesus criou para aquele desígnio, né? Desígnio, Deus criou ele para manifestar o seu poder por intermédio dele, então a criação de Deus. Então nós temos que acreditar nas suas palavras para não blasfemarmos contra o Espírito Santo de Deus, para que não caia sobre nós, né, as calamidades, né, os maus projetos, pois seremos verdadeiramente corrigidos por ele, por Deus, quando eu deixar de crer. Então, nesta manhã, pela glória de Deus, né, nós tivemos o prazer de revelar, né, nesta manhã, sobre o plano de Deus, né, o plano, o desígnio, o projeto de Deus para nós, né? Se eu crer, né, então deixa de existir as calamidades, né? Amém, irmãos? É só nós crermos, né? Se não crer, vai procurar fazer algo para se justificar. E nós não somos justificados por obras. Pela graça, sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é pelas obras para que ninguém se glorie. Pelas obras, ninguém será salvo. Amém? Um forte abraço, que Jesus continue abençoando, dando entendimento, que essa palavra possa fazer morada, estadia no seu coração e que você possa despertar, né? E se ajudar, nos ajudar a sair das calamidades. Que Deus assim abençoe, continue abençoando, pois abençoado você já é, e que o entendimento se manifeste no coração de todos que ouvir essa revelação da parte do Senhor. Fica com Deus e até a próxima. Que Deus assim, né, continue vos abençoando e realizando todos os seus projetos na sua vida para a glória de Deus. Amém? Forte abraço, fica com Deus e até a próxima.